Fazendo eco ao refrão do salmo que nós escutamos, eu faria a seguinte pergunta: qual foi a última vez que você gritou a Deus e Ele te escutou? É o salmo que está aí hoje, o refrão. Então procure lembrar nesse momento a vivência que você teve desse refrão. Naquele momento da sua vida que você estava passando, você se lembra o que você estava passando? Qual era a situação? Como estava a sua vida naquele instante? Você se lembra que naquele momento talvez você tenha vindo à igreja, ou mesmo em casa, ou lá no seu trabalho, você estava angustiado, aflito, e de repente você sentiu aquele apelo interior para fazer uma oração e a gritar a Deus. A tua alma gritou naquele dia. E você pediu a Deus uma graça, uma bênção, uma resposta. E você se lembra que Ele te deu? Que você alcançou essa graça? Que você teve a resposta? Que de fato, naquele instante que você gritou, Deus te ouviu. Talvez não exatamente do jeito que você havia pedido, mas com o tempo você tem percebido que Deus te deu muito mais do que você havia pedido. Ou então, Ele fez de um modo tal que hoje, passado o tempo, você percebe que o jeito de Deus fazer as coisas é o melhor. Que agora você sente mais paz no coração, que agora você percebe que os atores envolvidos também na questão estão melhor. Então assim, tendo não saído do jeito que você havia pedido para Deus, mas do jeito que Deus achou que é melhor, por isso podemos concluir que Deus sempre age. De um modo ou de outro, Deus sempre age. E também, o que nós ouvimos aqui, a partir do Evangelho, nos abre também uma reflexão, um exame de consciência. Perguntaria aos pais aqui presentes: você tem sido pais inspiradores dos seus filhos na oração? Até que ponto os seus filhos, olhando para você, sentem o mesmo desejo, o mesmo apelo que aquele discípulo de Jesus sentiu para com o mestre? E ele foi mais longe: mestre, os discípulos de João Batista aprenderam a rezar com ele. Nós também queremos aprender a rezar. Mestre, ensina-nos a rezar. Será que somente quando criança, o teu filho, a tua filha, percebeu que com você poderia rezar, aprender a rezar? Por que será que aquela criança perdeu aquele hábito que ficava ali à beira da cama antes de dormir e rezava, porque mamãe e papai, quando ela era criancinha, ajudava ela a rezar antes de dormir? O que aconteceu que isso se perdeu? Será porque que essa criança cresceu e foi percebendo que papai não reza mais como rezava, e nem mamãe também? Talvez essa criança, agora que cresceu, não reza mais porque percebe que em casa a gente não reza antes das refeições. Sim. Chega logo na hora da comida, todo mundo pega o seu prato, os seus talheres e pronto, já começa a comer. Ninguém mais se lembra que antes de receber ali o pão, devemos o quê? Agradecer o pão de cada dia. Será que seus filhos, quando crescerem, quando tiverem a própria família, vão levar o quê de costume, de hábito espiritual doméstico para a casa deles? O que será que seu filho adolescente, o seu filho já com seus 18 anos, universitário, que ainda está em casa, o que será que esse filho, quando tiver família, vai fazer de prática espiritual na casa dele, porque aprendeu na casa de papai e de mamãe que a gente sempre, antes das refeições, a gente reza?
você é um pai, você é uma mãe, que tem inspirado o seu filho, a sua filha, a rezar antes das refeições, de tal maneira que quando ele tiver a própria família dele, ele irá lembrar que ele aprendeu isso em casa e deve fazer isso com a família dele também? O Evangelho de hoje nos convida a sermos pessoas inspiradoras para os nossos sobre a oração. E Jesus responde ao apelo do seu discípulo: vocês querem rezar? Eu vou ensinar vocês uma oração. E aqui nós temos a fundamentação bíblica da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso está na Bíblia. A oração do Pai Nosso saiu da boca de Jesus. Por isso que quando nós rezamos o Pai Nosso, rezamos com as palavras que o Mestre proferiu. É a oração ensinada pelo Mestre. É a oração que saiu da boca do Mestre. É a oração que quando a gente reza, rezamos junto com o Mestre. Porque o Pai dele é o nosso Pai também. Então aqui, minha gente, a oração de excelência do cristão, qual é? Aquela que ele aprendeu com o Mestre, é o Pai Nosso. Por isso que todo cristão deveria pelo menos uma vez ao dia rezar qual oração? O Pai Nosso. É a oração de excelência do discípulo que pediu ao Mestre para aprender a rezar. E o Pai Nosso, como nós percebemos nesse Evangelho, ele é feito de pedidos. A composição dele, a estrutura dele é feita de vários pedidos. No texto de Lucas são 6, mas nos demais são 7. Você sabia que o Pai Nosso tem 7 pedidos? Vamos recapitulá-los agora. Qual seria o primeiro pedido presente na oração do Pai Nosso? Qual seria? Santificado seja o teu nome, é o primeiro pedido. Qual seria o segundo pedido presente na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu... Muito bem. Qual seria o terceiro pedido na oração do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Vamos ver se vão escapar da pegadinha. Quarto pedido. Muito bem, quarto pedido é o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o quinto pedido? Perdoai-nos. Nosso cardeal tem chamado a atenção que nós rezamos o Pai Nosso errado. É perdoai-nos. Não é perdoai as nossas ofensas. Eu não estou dando uma ordem para Deus. Eu estou pedindo. Perdoai-nos, Senhor. Perdoai-nos. A gente fala o que geralmente na pressa? Perdoai as nossas ofensas. Está errado. Não é perdoai as nossas ofensas. Perdoai-nos as nossas ofensas. Não esqueçamos disso. Perdoai-nos. E não simplesmente falar perdoai as nossas ofensas. Está mandando Deus, é? Está invertendo as coisas? É um pedido, é uma súplica, não é uma ordem para Deus. Perdoai-nos. Vamos gravar isso, vamos rezar hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. É o quinto, né? E qual é o sexto? E não nos deixeis tentação. Qual é o último pedido? Livrai-nos do mal. Pronto. Todas as vezes que eu rezo o Pai Nosso, eu estou pedindo a Deus 7 coisas. São 7 pedidos. E o Evangelho de hoje reitera que a nossa oração, além do Pai Nosso, que são 7 pedidos, a nossa oração deve ser feita para pedir alguma coisa para Deus, está claro aí. Peça. Quem procura, encontra. Quem bate, a porta será aberta. Então aqui o Evangelho está enfatizando que a nossa oração deve ser mesmo de súplica, para pedir para Deus as coisas. Deus não quer a morte do pecador. Ele quer a nossa salvação. A primeira leitura de hoje, qual é o ensinamento da primeira leitura de hoje? Grave bem isso aí.
Deus não quer a morte do pecador. Qual mãe, qual pai, por pior que seja o filho, deseja o mal para o filho? Eu aprendi isso muito cedo, quando morava no Educandos e passava pela 7 de setembro e via aquelas mães da penitenciária da 7 de setembro, no domingo, aquela fila enorme. Se nós que somos imperfeitos, uma mãe, um pai, ama desse jeito, se submete a humilhações para ver um filho bandido, assassino, porque ama aquele filho, ama, porque acredita que aquele filho, mesmo sendo errado na vida, mesmo tendo feito coisas erradas na vida, aquela mãe ou aquele pai, no fundo acredita que aquela pessoa pode mudar. Amor de mãe é assim, amor de pai é assim, e o amor de Deus também é assim. Por isso que Deus não quer a morte do pecador, porque aquele pecador também é filho. Deus quer o quê? A salvação, a mudança. Por isso que o que Deus espera de quem ora para Ele, de quem reza, peça aquilo que você precisa e não o que você quer. Esse também é um detalhe importante na reflexão de hoje. Devemos sim pedir coisas a Deus, devemos sim fazer pedidos a Deus, mas pedir o que, Padre? Aqui há um detalhe no final do Evangelho para a nossa oração ser segundo a vontade de Deus. Pedir o Espírito Santo, porque somente pedindo o Espírito Santo nós vamos poder agir como Salomão agiu. O que foi que Salomão pediu, minha gente, na oração dele? Pediu sabedoria. E é o que nos falta. Pedir sabedoria na hora da oração. Porque sem sabedoria, a gente pede aquilo que a gente quer. Com sabedoria, a gente pede aquilo que a gente verdadeiramente necessita. Porque tem diferença entre pedir aquilo que você quer e pedir aquilo que o teu coração verdadeiramente necessita. A tua oração ultimamente tem sido de que jeito? De você pedir para Deus aquilo que você quer e bate o pé? Ou você reza de tal modo, olhando para dentro, olhando para a tua vida, olhando para o teu casamento, olhando para o teu comportamento, olhando para as tuas empresas, para os teus negócios, para o teu trabalho? Será que a tua oração é uma oração que primeiro olha para dentro e não para fora, para você perceber o que realmente você precisa pedir a Deus, para que Ele continue a completar essa obra que Ele começou, como nós escutamos no Salmo de hoje? Senhor, completai em mim a obra começada. Eu sou uma obra de Deus. Eu sou uma obra de Deus. Estou completa essa obra? Não. Quem aqui disser que a sua obra já está completa, eu vou lembrar aquele saudoso político: morra, que o teu lugar não é aqui. Nesse planeta, nesse mundo, não é lugar de gente que já está com obra completa. É o céu. Sendo assim, a minha oração de todos os dias deve ser para quê? De eu fazer um exame de consciência, de eu olhar para dentro, de eu perceber o que em mim ainda precisa ser mudado, o que em mim precisa ser melhorado, e em cima dessa constatação, em cima dessa observação, de uma análise de si mesmo e não do marido, e não dos outros, quando a minha oração é uma oração que visa o meu crescimento, a minha conversão, a minha mudança, a minha transformação, eu serei preciso em fazer o meu pedido a Deus.
quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu deixo Deus me curar e mais eu me torno uma pessoa melhor. Então chegou a hora, minha gente, e nós vamos treinar isso hoje. Na hora do pós-comunhão, não é para você ficar batendo papo com quem está do teu lado. Na hora da pós-comunhão, não é para você ficar vendo o WhatsApp. No pós-comunhão, quando você comunga ali e volta ao teu assento, é um momento privilegiado para você sentar, fechar os teus olhos e rezar. E fazer os teus pedidos, olhando para si mesmo. Senhor, eu quero te pedir, com a tua graça, que nesta semana eu seja essa pessoa. Eu pratique tal coisa, visando o meu crescimento, visando o meu amadurecimento. Aquele momento que você comunga, que você está com Jesus, é um momento especialíssimo para você, com a ajuda do Espírito Santo, olhar para dentro de si e dizer para Deus: Deus, completai em mim a obra que o Senhor começou. Eu preciso de mudança, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Para eu salvar o meu casamento, a mudança tem que começar por mim. Me ajuda a fazer a coisa certa. Para eu ajudar a minha família, a mudança tem que começar por mim. Para eu mudar a minha carreira, transformar a minha carreira, a mudança tem que começar por mim. Os meus negócios também, a mudança começa por mim, Senhor. Então eu quero que com a tua graça, com a tua ajuda, essa mudança aconteça nessa semana. Essa é a graça que eu peço para cada um pedir no momento em que você comungar. Chega de oração rasa, chega de oração superficial, chega de oração para pensar mal dos outros. A oração, do jeito que Jesus nos ensinou, é uma oração de súplica. E quanto mais cirúrgico eu for no meu pedido, quanto mais preciso eu for no meu pedido, diante da minha necessidade, daquilo que eu preciso verdadeiramente para me tornar um cristão melhor, Deus sempre vai escutar a sua oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.